Graças a paz, queridos. Tudo bem? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom em todo momento. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Queria convidar você aí na sua casa, você e sua família, a parar o que vocês estiverem fazendo e vamos ter um tempo com Deus. Vamos ter um tempo com o nosso Pai, de louvor, de adoração. Porque eu creio que Deus ele é poderoso, a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Então eu creio na manifestação do poder de Deus, eu creio que a fidelidade dele dura para sempre, eu creio na bondade, eu creio no amor do nosso Deus. Aleluia! Antes de nós começarmos a cantar, eu gostaria que você aí na sua casa pegasse sua Bíblia, junto com a sua família. Vai lá, um tempinho, corre lá e pega a Bíblia. Aleluia! Quem pegou a Bíblia vai dando um joinha, vai falando peguei. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos com a Bíblia em mãos? Aleluia. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e erguer o mais alto que você conseguir. Erga a sua Bíblia no mais alto. No mais alto. Aleluia. E declare assim: eu sou. Agora você declara. Vamos lá? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. Nesta noite, eu serei tocado por ela. E nunca mais, e nunca mais, e nunca mais eu serei a mesma. Nunca mais eu serei o mesmo. Aleluia, querido. Você crê nisso que você declarou? Você crê nessa verdade que você declarou? Aleluia. Se você crê, você vai ver a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus na sua vida. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor incondicional, nós te agradecemos pela tua bondade que é boa e agradável. Nós te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos, Deus, porque nós temos o Senhor conosco. Nós temos o Senhor como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como nosso socorro bem presente na hora da angústia. A quem nós temeremos? A quem nós temeremos? Nós não temeremos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós temos crido. Pode vir o tempo mau, pode vir o que vier, nós não seremos abalados, porque nós estamos em Ti, nós estamos contigo. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo neste lugar. Querido, seja sensível, coloque o teu coração diante de Deus, coloque as suas angústias diante de Deus, coloque as situações diante de Deus. Ele tem total controle em todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos. Nós te exaltamos, Jesus. Declare palavras de amor. Declare palavras que engrandeçam o nome deste Deus. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare com autoridade. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele derruba as muralhas, ele quebra as mentiras, ele destrói todo engano. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, o Deus de milagres, o Deus do impossível, o Deus que batalha por nós. Oh, Jesus, nós te adoramos. Oh, declare, oh, impressionante. Oh, impressionante e ousado amor de Deus. Oh, descansa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Esse é o amor do nosso Deus. Esse é o amor do nosso Deus. Ele te ama não como os homens te amam, ele te ama com amor incondicional. Ele te ama com amor incondicional. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz em Romanos 8:37: porque estou certo de que nem a morte, de que nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar deste amor, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, querido, pode vir o que vier. Talvez hoje você possa estar passando por uma situação difícil, uma situação que talvez você possa falar: Senhor, onde eu vou parar desse jeito? Senhor, o que é que tem acontecido? Senhor, me ajuda. Querido, eu posso ter certeza que quando você abre a tua boca para clamar ao Senhor, os ouvidos dele estão atentos para te ouvir. Os ouvidos dele estão atentos para te ouvir. Você pode passar o que for, mas eu quero te deixar essa palavra. No versículo 37 diz: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores, querido. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele te ama, Ele te ama. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Aleluia, Senhor. Nós somos gratos por esse amor que nos alcançou, por esse amor que nos comprou. Aleluia, aleluia. Jesus, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Estou feliz, muito feliz, porque Deus nos ama com amor incondicional. E eu creio que tem mais de Deus para minha vida e para sua vida nessa noite, amém? Então eu gostaria de agora chamar Gabriel Brandão para nos trazer uma palavra abençoada, amém? Aleluia! Graças a paz, amados, uma honra estar com vocês, uma pena que não seja pessoalmente, amém? Mas Deus age, Ele não se limita a quatro paredes, como nós geralmente estamos acostumados. Deus não faz o que tem para fazer só dentro da igreja, porque na verdade nós somos a igreja e Cristo demonstra isso no fato de que
a maior parte do tempo em que Jesus fazia o que ele veio fazer, ele não fazia dentro do templo, mas fora. Igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Amém? Nós fomos chamados para fora das quatro paredes e é isso que tem acontecido. A internet tem sido uma abençoadíssima para fazer a palavra correr com velocidade e alcançar pessoas em lugares que nós nunca imaginamos estar. Amém? Vamos ter mais um tempo de oração. E agora orar, fazer a sua própria oração ao Senhor. Amém? Enquanto eu oro. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra diz coisas ao nosso respeito que são verdade, pois a Tua palavra é a verdade, Pai. A única verdade, não uma verdade, a verdade. A Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. O único caminho, a única verdade e o único que pode nos dar vida. O primeiro Adão veio como alma vivente, diz a Tua palavra, mas o Senhor veio como espírito vivificante, um espírito que não somente vive, mas dá a vida pelos outros. Por isso nós te agradecemos, porque em Ti temos vida. Amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos começar lá. O Senhor tem uma palavra abençoada para te dar hoje. Começando pelo princípio. Literalmente pelo princípio. Nós temos vivido um tempo onde nossa sociedade tem vivido caos e terror. Pelo menos a igreja tem a Cristo e a sua palavra. E eu creio que isso é motivo mais do que suficiente para estarmos seguros. Mas quem não está em Cristo não tem segurança nele. Não pode dizer que em Cristo é provido, que em Cristo está seguro, que em Cristo você é preservado. Eles não podem dizer isso como nós podemos, amém? Porque nós somos salvos. Salvação da palavra sozo, que fala de cura, preservação, segurança, perfeição. E é o que Deus tem para nós e é o que nós vivemos, amém? Mas as pessoas, como talvez nunca antes, têm buscado em Deus uma resposta para essa situação, ainda que não sejam cristãs como nós. As pessoas têm esperado, talvez como nunca antes, uma resposta daqueles que se dizem filhos de Deus. E qual é a resposta que nós temos para dar para essas pessoas? Nós conhecemos a palavra, elas não. Elas têm perguntas como, por exemplo, se Deus é bom, por que Ele permite que uma doença como essa atinja tantas pessoas? Se Deus é bom e tudo que Ele criou é bom, por que as doenças existem? Por que as doenças nos atingem? Por que morremos? Já que Deus é bom. Essas perguntas vêm à tona e nós, filhos de Deus, temos, ou pelo menos deveríamos ter as respostas. O que você acha? Você aí em casa, você acha que é vontade de Deus que esse tempo aconteça? Embora Deus esteja operando salvação em meio à crise, você acredita que essa doença foi trazida por Deus ou é da vontade de Deus que as pessoas vivam esse momento? Vejamos na palavra. Vão dando feedback sobre a altura da voz, se está muito alto, muito baixo, para eu saber. A gente não tem costume, estamos todos aprendendo aqui como lidar com a live, amém? Então vamos lá em Gênesis. Vocês não precisam ler comigo, por enquanto eu vou só citar, mas você pode anotar para a gente ganhar tempo. Quanto mais tempo ganharmos, melhor. Gênesis do capítulo 1 ao 25, você vai ver a criação, o princípio. Como Deus criou todas as coisas que nós vemos hoje, no mundo em que vivemos. Deus ele cria o mundo do 1 até o 25. Plantas, animais, todo ser vivente, o mar, o céu, tudo que existe Deus criou. E no versículo 25, vamos lá. No versículo 25 diz: E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. Repara nesse finalzinho. E viu Deus que era bom. Deus parou, olhou tudo que ele tinha criado até então, e ele disse: Isso é bom. Amém? E a partir do versículo 26 ele cria o homem. E ele diz: Façamos, porque aqui Deus está falando com Jesus, com o Espírito Santo. Ele não está só. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Deus criou o homem parecido com ele. Amém? Isso é a cara do seu pai. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Quantos sabem que abençoar é coisa boa?
Eu gosto de ser abençoado. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e saia, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente. Ser-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, e toda a erva verde será mantimento. E assim foi. Veja, Deus criou um lugar para o homem que ele viu que era bom. Ele criou um lugar que é bom. Pensa, se nós temos uma ideia do que é bom, e a Bíblia diz que nós não conseguimos pensar em algo tão bom quanto o que Deus pensa a nosso respeito, então eu entendo que o bom de Deus é melhor que o nosso bom. O mundo e viu e disse: isso é bom. Deus criou o mundo para nós vivermos bom, um mundo bom, cheio de mantimento. Ele diz aqui que todo fruto e todo para nosso mantimento. Não nos faltaria nada. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós vivamos com tudo disponível para nós. É isso que Deus tem para nós, provisão e mantimento. Isso é bom, amém? Eu gosto de ser mantido pelo Senhor, é bom ter provisão dele. E no 31 diz assim, olha aí na sua Bíblia: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Dessa vez não era só bom, era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Nós vemos aqui que Deus criou algo bom. E depois que ele coloca o homem na terra e ele dá ao homem todo que é tipo de mantimento e provisão, de acordo com a vontade dele, ele disse: isso é muito bom. Ou seja, até agora, eu não sei na sua, você aí, né, na sua própria Bíblia, e eu na minha, eu não consegui encontrar um versículo que disse Deus: façamos uma doença. Misericórdia. Eu não li isso na minha, você encontrou na sua. Eu tenho certeza que não, na verdade. Mas em momento nenhum disse: criou Deus a doença. Ou então Deus não se juntou com Jesus e o Espírito Santo e disse: eia, façamos uma doença para que o homem aprenda a nos obedecer. Porque se o homem for curado, aí ele não vai precisar da gente. Aí ele vai fazer o que ele quer. Então a gente faz uma doença, ó, dá boa. Não, isso não está escrito na Bíblia, misericórdia. Está escrito que tudo que Deus fez é muito bom. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Deus não criou a doença. Embora Deus esteja operando nesse tempo, nós recebemos uma palavra da nossa mestra maravilhosa sobre aprender a remir os tempos. Nós entendemos que esse é um tempo onde no meio do caos a palavra está sendo semeada como nunca. E salvação tem sido operada. Mas essa doença não é de Deus. Embora Deus, dentro desse tempo, esteja salvando, não foi Ele que enviou essa doença para poder salvar. Porque isso não vem dele. Deus não usa ferramentas que Ele não criou. E em momento algum na palavra você vai ver Deus criando doença ou usando doença para conseguir alguma coisa. Deus não precisa disso. Amém? Então de onde veio a doença se não veio de Deus? Agora eu quero ver. Só pode ter vindo do diabo, gente. Isso é coisa do diabo. A gente vê que Deus criou tudo o que era bom. Mas no capítulo 2, e você pode anotar, você não precisa ler, eu anotei aqui para você poder anotar também. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 15 até o 17, nós vamos ler que Deus colocou no meio do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse: de todas as árvores vocês podem comer, menos dessa. Dessa não comerão, porque no dia que comerem dessas árvores, certamente morrerão. É isso. E Deus não quer que ninguém morra. Aqui está bem claro que a sua vontade não é que ninguém morra, senão ele não teria avisado. Antes ele disse: não comam dessa árvore, porque se comerem, morrerão. Mas no capítulo 3 de Gênesis, vem Satanás, né? Forma de serpente ali, e coloca o seu plano de engano em ação, porque ele é enganador. A Bíblia também fala dele como enganador. Eu anotei aqui, você pode anotar aí se você quiser. Vamos ganhar tempo. Em Gênesis 3,13, fala que ele é enganador. E em 2 João 1,7 também. E ele faz com que o homem, induzido pelo engano, pelos argumentos dele, ele fala: não foi assim que Deus disse, que se vocês comerem da árvore, vocês terão todo o conhecimento. E a mulher fala: não, nós não podemos comer dessa árvore porque nós vamos morrer.
E ele fala, não, é com certeza que vocês não vão morrer. Deus falou isso para que vocês não sejam iguais a ele. Olha como o bicho é tinhoso. Deus já disse para Jesus e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, o homem já era imagem e semelhança de Deus. Então não havia necessidade de comer essa fruta para ser igual a Deus, ele já era. Mas o diabo, induzindo o homem a desobedecer a Deus, porque ele já tinha feito isso, quando era anjo e caiu, a desobediência, o pecado, a iniquidade nasceu no coração dele, não no de Deus. Nem pecado não foi criação de Deus, nasceu no próprio coração de Satanás. Por quê? Ele queria uma glória que não era dele, era de Deus. E isso encheu o coração dele e o derrubou. E ele quis derrubar o homem. E infelizmente induziu Eva e depois Adão a errarem. E aí, no capítulo 3, se você quiser me acompanhar, lá, no versículo 9. No versículo 9. Eles comeram fruto e Jesus, como Deus sempre fazia todos os dias, ele foi no jardim para ver Adão e Eva. Já pensou ser visitado por Deus todos os dias assim, em pessoa? Aleluia, isso é muito bom. E ele veio e chamou a Adão e disse, onde estás? E Adão responde, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, ou tive medo, porque estava nu e me escondi. Veja bem, a Bíblia diz que o Senhor, ele é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, ele está em todos os lugares, ele pode todas as coisas na sua palavra e ele sabe de todas as coisas. Ou seja, o homem estava no jardim criado por Deus, que sabe todas as coisas. Você acha que Deus não sabia que Adão estava atrás da moita? Sabia? É claro que sabia. Mas quando ele pergunta para Adão, onde é que você está? Ele não estava querendo saber o local atrás da moita, não era isso que ele queria saber. Ele queria saber que posição é essa que é diferente da qual eu te coloquei. Que posição é essa? Eu não te coloquei nessa posição onde você está, de erro. Não foi essa posição. Porque agora o homem estava separado de Deus. Quando o pecado entra, e o salário do pecado é a morte, e não necessariamente uma morte física, mas uma morte espiritual, que é a separação do homem com Deus, o homem se separou de Deus. E Deus tinha ali, o homem tinha na sua presença todos os dias o próprio Deus que vinha visitá-lo. E naquele momento Deus, cadê o homem que não está mais na minha presença? Que posição é essa que o homem se colocou? Por que ele se pergunta? Porque o homem agora estava numa posição de pecador, porque pecou. E essa não foi criada por Deus. Foi algo que o diabo em seu coração fez um plano e derrubou o homem. E aí Adão diz, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. Com o pecado, além de entrar a maldição da morte, também entrou medo. Porque o homem disse, eu ouvi a sua voz e tive medo. Medo não foi criado por Deus, porque o homem tinha medo de Deus, sendo que Deus ia ter com ele todos os dias. Todos os dias Deus ia conversar com Adão, passear pelo jardim que criou junto com Adão. E Adão nunca teve medo dele, mas agora, depois de errar, ele diz, eu ouvi a sua voz e eu tive medo. Porque eu estava nu e me escondi. Se escondeu de Deus de que maneira? Ele sabia que Deus sabia de todas as coisas, mas o pecado, ele cega as pessoas. As verdades, às vezes, que você já sabe, o pecado vai fazer que você esqueça delas. E pelo medo, o medo sufoca, o medo cega. E foi isso que aconteceu com Adão aqui. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu ordenei que não comesses? Deus sabia que ele tinha comido, mas ele não. Deus ali, acredito que Deus estava tão chocado quanto nós ficamos quando lemos isso. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Ou seja, estava culpando Deus, porque ele está falando a mulher que você me deu. Ele não está falando, foi a mulher. Ela foi lá e pegou e me deu. Ele está falando a mulher que você me deu. Eu não sei quanto a você, mas é comum ver pessoas que vivem na escuridão, que vivem sob o domínio das trevas, justificarem a falta de Deus, colocando a culpa em Deus. Dizendo que muitas vezes a culpa de não viver da palavra é de Deus, mas não é. Isso que traz é o pecado, junto com o medo, junto com a vergonha. E ele disse à mulher, por que você fez isso? E disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. E aí a gente vai ver Deus amaldiçoar a serpente e tudo mais. Mas fato é que tudo que Deus criou para o homem é bom. Mas o diabo, ele, além de criar o homem para tudo que é bom,
Deus criou o homem para tudo que é bom, ele ainda dá o domínio. Ele não só cria para que o homem viva, mas ele cria o homem para dominar sobre tudo. E quando o homem peca, ele entrega esse domínio para as mãos de Satanás. Deus não podia simplesmente retomar esse domínio de volta, porque ele não pode negar a si mesmo, ele não pode voltar atrás da sua palavra. Ele deu o domínio ao homem, então a partir desse momento é do homem. E aí o homem o que fez? Entregou para Satanás. O próprio Satanás diz a Jesus, na tentação do deserto, né? Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra, porque são meus, e eu dou a quem eu quero. Porque o próprio diabo tinha noção de que o plano dele deu certo, e que naquele momento o domínio da terra era dele. Ele sabia disso. E infelizmente o homem caiu dessa posição de domínio. Veja bem. Agora sabemos que Deus não cria doença. Embora nesse tempo ele esteja operando salvação, ele não criou a doença. Amém? Em Romanos 6,16, se vocês quiserem ler, está escrito: Sabei vós que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, a partir do momento que o homem desobedeceu uma ordem de Deus, e fez o que o diabo disse, ou seja, obedeceu uma palavra do diabo, de certa maneira, ele se tornou servo dele. Então ele vai viver sobre as regras do diabo. E o que o diabo tem é morte, porque o diabo age no pecado e na desobediência. Então o homem passou a viver sobre o domínio do diabo. Mas essa não era a vontade de Deus para o homem. Deus não criou o homem para viver dominado, mas para dominar. E não para estar sujeito ao diabo, mas sujeito a Deus. E Deus não poderia deixar dessa maneira. Veja bem, João 10,10, a Bíblia diz de maneira clara. Vamos abrir lá. Vamos ler. Abra aí na sua Bíblia. Eu creio que você está aí lendo a Bíblia junto comigo. Aleluia. Deus é bom. João 10. 10 é um versículo conhecido. Tão estranho ministrar no silêncio. Glória está glorificando a Deus. Muito palco, que saudade. A Bíblia diz em João 10,10: o ladrão, o diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ponto. A Bíblia está dizendo que o diabo vem matar, roubar e destruir. Então, por que muitas vezes nós acreditamos que Deus rouba alguma coisa de você, ou que Deus tira alguma coisa de você para te corrigir? Ou porque muitas vezes achamos que Deus, para punir o pecado, mata. Sendo aqui que está dizendo que é o diabo que mata, não está dizendo Deus mata. Está dizendo o diabo mata. E o diabo destrói. Ou seja, nesse tempo esse vírus tem roubado a paz das pessoas. Nós vemos pessoas em pânico dentro de casa. As pessoas dentro de casa vivendo com medo de que alguma coisa aconteça com elas. O vírus tem matado as pessoas e tem destruído. Tem destruído e assolado as nações. E porque muitas vezes tem crente dizendo, isso aí é vontade de Deus. Deus trouxe essa praga porque aí agora as pessoas vão ouvir. As pessoas vão ouvir a palavra. Porque agora estão vendo, né? Que se não ouvir, vai morrer. Isso não é a palavra. Não sei qual é essa palavra que você... Se você diz isso, a palavra que você está ministrando não é a de Deus, sinto te dizer. E aquele a quem você obedece e aquele de quem você compartilha as palavras, você se torna servo dele. Se você não está ministrando a palavra de Deus, só existe outra palavra aí que é mentirosa, que é a do diabo, do enganador. Então, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é roubar, não é matar e não é destruir e nem ver que isso aconteça com as pessoas, porque se ele gostasse disso, ele não teria feito um plano para mudar tudo isso. Se Deus gostasse da situação como está, não teria enviado Jesus para mudar tudo isso. Glória a Deus, porque esse versículo de João 10,10 ele não acaba aí. Amém? Nós temos que aprender a ler a Bíblia de uma maneira diferente, guiado pelo Espírito. Não só ler para obter a informação do que está escrito, mas para obter a revelação do Espírito. É diferente. Tem informação, muitas vezes pode ser só uma informação que vai ficar na sua cabeça hoje e amanhã passa. Mas a revelação não. A revelação entra no seu coração e fica ao ponto de mudar a sua maneira de pensar. Então, entenda. A Bíblia está dizendo aqui, o diabo vem senão a matar, roubar e destruir. Ponto e vírgula. Porque agora Jesus vai falar. Amém?
Então abra seus ouvidos, porque agora Jesus vai falar. E ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia, Deus é muito bom. É a vida Zoe, a própria vida abundante de Deus. É isso que ele tem para você. Vida de Deus. Eu não sei contar você, mas eu não sirvo um Deus doente. Não. Eu não sirvo um Deus que ensina por meio de doença. Não. Eu sirvo um Deus que tem vida e vida abundante para mim. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos adiante. Mas é bem verdade que o domínio agora estava nas mãos de Satanás. Adão entregou. Mas Deus não deixaria dessa maneira. Ele enviou Jesus, que tinha vida abundante para nós, o Espírito vivificante. E a Bíblia diz que agora, como Adão era um homem espiritual, e até cometer aquele pecado era justo, porque não tinha pecado, ele pecou e entregou. Para recuperar esse domínio agora, só se um homem justo morresse para pagar o preço. E agora, como faria? Deus olhou para a terra e não viu nenhum homem que era justo por si só. Então ele teve que o filho dele. Um cordeiro sem mancha, um cordeiro imaculado, perfeito, que é Jesus. Amém? Em Romanos 5,15, e eu vou ler numa versão diferente aqui, mas você vai abrindo sua Bíblia aí e vai glorificando o Senhor, porque Deus é bom. 5,15, eu vou ler na versão Bíblia Viva, em português. Quando o celular quiser. 5,15. Bem? E também não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus, pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do pecado, que foi o que a gente leu lá no começo. Pelo pecado de Adão, nós fomos separados de Deus, a partir dele. Porém, e glória a Deus por esse porém, este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da graça divina. O favor imerecido, o amor de Deus, que é imenso e infinito, por meio de Jesus. O domínio que Adão perdeu, pecando, Jesus reconquistou sendo justo. Aleluia. E ele veio até nós, sendo justo, cumprindo o plano de Deus, continuando perfeito e imaculado até o dia de se entregar na cruz. Porque, eu não sei contar você, mas eu tenho aprendido que não tomaram a vida de Jesus. A vida de Jesus não foi tomada. Ele mesmo disse: eu entrego a minha vida ninguém pode tomar, mas eu a entrego. E na cruz, nos momentos antes de expirar, ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, eu entrego o meu espírito. A minha vida não está sendo roubada de mim, não está sendo tomada, eu entrego. Aleluia, porque ele decidiu fazer isso por nós. Em João, abra sua Bíblia em João, por favor. Em João 1,20, só voltar um pouquinho aí. João 1,29. João 1,29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antigamente, para conseguirem perdão dos pecados, as pessoas levavam animais ao templo e sacrificavam, e aí, pelo sangue daquele animal derramado, o pecado deles era encoberto. Mas Deus queria mudar isso, porque isso não solucionava o problema, só encobria. Ficava ali o pecado coberto, mas ainda estava ali. O pecado não saía do homem. A consciência de pecado continuava no homem, porque ele pensava: ok, hoje estou perdoado. Mas ele sabia que ele não seria justificado. E ele não conseguiria, por si só, cumprir, por exemplo, toda a lei, que era o que regia a vida deles naquela época. Então eles continuavam sendo pecadores, ainda que os pecados deles fossem encobertos. Isso não tirava o pecado deles. Mas João tem uma revelação dada diretamente do Espírito Santo. Quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia.
Essa palavra tira, ela é a palavra do grego aio, que pode ser traduzida por tomar sobre si e carregar o que foi levantado. Meu Deus. Os mais espertinhos já pegaram, já estão aí, ó, dando, se eu pudesse eu tava dando uma carreira aqui agora, mas eu vou me segurar porque ainda tem mais para você. E foi isso que Jesus fez, ele tirou, ele tomou sobre si o pecado que não era dele e carregou. Mas carregou, não foi carregou para você pegar de volta, carregou para longe. Ele pegou o seu pecado e levou. Acabou, está pago. Na cruz ele diz, está consumado, tetelestai, a conta foi paga. O seu crime eu paguei, a sua pena eu cumpri, a sua morte eu morri. É o que Jesus está dizendo. Então hoje, quando reconhecemos o sacrifício de Jesus por nós, nós não vivemos mais sob o domínio do diabo, nem sob o domínio do pecado, nem sob o domínio das trevas. Não precisamos mais viver com medo, porque o diabo dominava as pessoas pelo pavor da morte. Em Hebreus fala isso. Pessoas são dominadas pelo pavor da morte. Mas Jesus venceu a morte. Então não mais vivemos sob esse domínio. Agora, em Cristo, quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Sabe o que é isso? Nova vida. O seu espírito, o seu homem interior, como você era antes do pecado, assim você é agora, depois de reconhecer o sacrifício que Jesus fez por você. E a sua posição de autoridade foi restituída por Cristo e em Cristo. Amém? E aí a Bíblia fala, em Colossenses, abra lá, que isso aqui é poderoso. Isso é um versículo muito bom. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14. No versículo 14. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, a tirou do meio de nós, tirou de novo, cravando-a na cruz. Veja, e no 15, vamos continuar aí, no 15 diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aqui a Bíblia está dizendo que existia um documento, existia um escrito de dívida que nos era contrário. Um documento que comprovava que você pecou e que você deveria pagar pelos seus pecados, porque você era pecador, um homem morto, separado de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus riscou. Sabe o que é isso? Eu não sei se você já tentou sacar um cheque no banco, por exemplo, mas se uma pessoa te dá um cheque lá com saldo e vai riscado, você não vai conseguir porque o documento perde a validade. A partir do momento que o documento está riscado, rasurado, manchado, ele não vale mais. Jesus pegou o escrito de dívida e rasurou. É isso, exatamente. Ele tirou o valor legal que esse documento tinha sobre a sua vida. Agora, esse escrito de dívida não... E mais, ele cravou na cruz. Porque quando o diabo quiser tirar uma cópia desse documento para trazer, ele vai ter que olhar o original e está na cruz. Ele vai ter que olhar para a cruz e lembrar, nesse dia eu fui vencido. Esse dia eu perdi o domínio sobre o homem. Aleluia. E foi vencido. E ele despojou. Eu não sei se você quando um rei vencia sobre outro rei na antiguidade, ele fazia o povo derrotado passar em fila nus e despojados. O que é despojados? Ele tomava tudo o que aquele povo tinha para si. Todos os tesouros, tudo que eles tinham por riqueza era tomado pelo rei que venceu. E o exército tinha que passar em fila sem as roupas, porque vergonha. Aqui a Bíblia está dizendo exatamente isso, que Deus fez isso com os principados e as potestades. Fez isso com todos os demônios, os expôs publicamente à vergonha, porque eles eram derrotados agora. Aleluia. Eles não têm mais poder sobre você. Eles já foram derrotados. E agora ressuscitado, após cumprir o plano de Deus, Deus o exalta soberanamente e dá um nome a ele que está acima de qualquer outro nome. Jesus agora restaurou a autoridade que o homem outrora havia perdido. E aqui no vamos lá, abra sua Bíblia em Filipenses 2, 9. Só voltar um pouquinho aí.
Diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é, não um nome que será, quando ele voltar ou nada, um nome que é, já é, agora é, acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Após ressuscitar e vencer a morte, Jesus recebeu um nome que tinha toda a autoridade, todo o poder e todo o domínio, não só na terra e não só no céu, que é o lugar de onde ele veio, o lugar de onde nós somos e para onde nós vamos, mas embaixo da terra. Nem no inferno o diabo não é capaz de derrotar o seu Deus. Aleluia, nem lá, porque até lá ele tem um nome que está acima. Não existe nenhum outro nome com tanto poder e autoridade quanto o nome de Jesus. E esse nome foi dado por ele, foi dado a ele por Deus. E agora ele está assentado à direita de Deus. Leia lá em Efésios, no capítulo 1. Vou voltar um pouquinho aí, Efésios está atrás de Filipenses aí, depois de Gálatas. Efésios 1, no versículo 20. Aqui está falando sobre o poder de Deus. No 19 diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E no 20 diz: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Esse é o lugar que Cristo ocupa hoje. O lugar à destra de Deus. E está sentado à direita de um rei, significa autoridade. Quem se assenta do lado do rei tem quase tanto poder quanto o rei. E nesse caso, como sabemos que Deus é uma trindade, sabemos que Jesus é o próprio Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Então Jesus e Deus têm a mesma autoridade, porque Jesus não fazia aquilo, não fazia coisas que ele não via o próprio Pai fazendo. Amém? E a Bíblia diz que agora ele está no céu assentado à destra de Deus. Esse é o lugar que Cristo ocupa hoje. E aí, você pode pensar, beleza, Jesus veio, fez tudo isso, recuperou a autoridade do homem e foi para o céu com ela. E agora, o que eu faço? Eu ainda fiquei aqui. Eu quero te dizer que você é um espírito. E embora o seu corpo esteja aqui, nessa terra, como todos, o seu espírito já não pertence ao reino das trevas. No mundo espírito você está no reino de Deus, porque você foi transportado. Você foi arrebatado do reino das trevas. Você foi arrancado com força. Foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz isso em Colossenses 1. E agora vamos passear pela Bíblia. Leia aí na sua Bíblia, hein? É para você ver que está escrito isso mesmo que eu estou falando. No 13, está dizendo. Está falando sobre o Pai, Deus Pai. Deus, o qual nos tirou da potestade das trevas. Tirou. Já tirou. Perceba que isso não é um processo, não é que Deus está tirando, Deus vai estar tirando. Deus está tirando ou vai tirar. Não, ele já tirou. Isso é um fato. É diferente de um processo. Esse já está concluído. Já está feito. Você já não está mais no reino das trevas. Deus te tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Cristo. Amém? Então nós já não estamos mais sob o domínio das trevas, não estamos mais sobre o reinado de Satanás, nós não vivemos mais sobre a lei dele, sobre o poder dele, ou o poder que ele acha que tem, porque o nome de Jesus é maior. Nós não vivemos mais sobre isso, não precisamos mais viver com medo da morte, não precisamos mais viver com medo de doença, porque no reino de Deus essas coisas não existem. No reino de Deus, o que existe para nós é o que nós vimos Deus criar, é mantimento, é provisão, é prosperidade, é comunhão com Deus, é isso que Deus tem para nós. Amém? E não somente isso. Jesus não foi para o céu sozinho e largou a gente aqui. Não é isso. É porque ainda existe uma obra para ser feita. Não acabou. A morte de Jesus não foi o fim, mas foi o novo começo. Para mim e para você. Aleluia. Leia Efésios 2. Vamos lá, volta mais um pouquinho. Esses versículos não tem como eu só citar para você ler depois, porque esses versículos são muito bons. Isso tem que saltar aos seus olhos como uma revelação
vinda direto do Espírito. 2, versículo 4. Vamos lá. Mas Deus, agora está falando de Deus Pai, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Deus nos amou com muito amor, é isso que a Bíblia está dizendo, não com ódio, não com fúria, nem com vingança, mas com muito amor. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aqui ele está falando sobre a ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, nós fomos vivificados com Ele. Ele nos deu vida junto com Ele. Não é tipo assim, junto é assim, ó, junto com Ele. Assim como Cristo foi ressuscitado, assim nós fomos em nosso espírito junto com Ele. Junto, um só. Somos um com Cristo. E pela graça nós somos salvos. No 6 diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, olha aí, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui o próprio Deus, como agora nós somos espíritos, que ressuscitamos, estamos religados com Ele, a autoridade e domínio restituídas pela obra que Cristo fez, o próprio Deus nos coloca em Cristo, ao lado dele. Assim como Cristo está nos céus, nas regiões celestiais, à destra de Deus, assim estamos nós em Cristo. Não é com Cristo, não é que você está do lado de Cristo, você está em Cristo. No mesmo lugar que Cristo, dentro dele, um com ele. Assim como Cristo é um com o Pai e com o Espírito, assim você é um com eles. Creia nisso. Você é um com eles. E estamos à destra do Deus Pai, juntamente com Jesus. Agora, o que nós temos que fazer? Estamos livres, nós já entendemos que a doença não foi dada por Deus, não foi criação de Deus, Deus só cria aquilo que é bom. O domínio foi perdido, mas Jesus recuperou. Nós estamos numa posição de autoridade, Satanás não mais domina sobre nós. Ele já foi vencido, não há mais o que vencer contra Satanás, porque ele já perdeu, ele já é derrotado e o juízo sobre ele já foi dado. Acabou, para ele acabou. O que nós vamos fazer agora? O que resta? Porque Deus nos deu autoridade, mas o que ele tinha que fazer ele já fez. E agora o que sobra para nós, que somos filhos dele, mas ficamos aqui com todo esse poder? Porque eu entendo que isso é muito poder. Nós temos a mesma autoridade que Cristo tem à destra de Deus, se estivermos nele. Para quê? Porque existe uma motivação, tem que existir um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Para quê? Que Deus nos deu tanto poder. Vai pensando aí. Vai pensando. Pode pensar. Já pensou? Se alguém nesse momento desesperado chega e fala, meu Deus, eu preciso de uma cura. Eu preciso de uma palavra de libertação. Eu estou com medo, eu preciso... Para quem ela vai recorrer? Você vai falar o que para ela? Jesus tem a cura lá no céu. Vai lá no céu buscar. É isso que você vai falar para a pessoa? Você vai falar para ela, ó, quando voltar aos cultos, você vai lá na igreja. Aí você pede para o pastor falar com você. É isso que você vai fazer? Porque a Bíblia não está dizendo que Deus colocou, sei lá, os evangelistas e os pastores em Cristo ao lado. Não, ele está dizendo todos os que ressuscitaram com ele. Se você crê e você reconhece a obra de Jesus, você nasceu de novo, então isso está falando de você também. Então a mesma autoridade que Cristo deu aos que você considera pessoas capazes de operarem na palavra, também deu para você. Então a mesma capacidade que eles têm, você tem. Você não tem mais desculpas para dizer, eu não sei, a Bíblia é muito difícil de entender. Não, você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo revela. Se você pedir, ele te dá sabedoria, mas tem que pedir crendo que ele vai responder. Então você tem todas as capacidades em Deus, conquistadas por Cristo, para ter uma resposta para essas pessoas nesse momento de desespero. E qual é a resposta que nós, a igreja, temos dado a essas pessoas hoje? Ixi, se não tem culto, só assiste a live lá. Brandão vai ministrar lá, vê se ele fala alguma coisa. Se não falar, só lamento. Essa não é a resposta que nós temos que dar para as pessoas, não é. Veja bem, nós temos a autoridade de Cristo aqui nessa terra, embora ele esteja no céu, para fazermos as mesmas
obras que ele fazia. Porque, da mesma maneira que Cristo não fazia nada fora do que ele viu Deus fazer, assim, nós não temos que fazer nada fora do que nós vimos Jesus fazer. E a Bíblia, embora nós não tenhamos visto Jesus agir fisicamente, como os apóstolos e os discípulos daquela época, eu vi Jesus agir em minha vida. Para estar aqui hoje, eu tive que provar do poder de Deus e a capacidade que a palavra tem de mudar uma pessoa. Então eu vi, pelo menos em mim, Jesus agindo. E quantos outros testemunhos nós não temos para dizer que Jesus age? E a Bíblia nos dá uma base, crendo que a palavra é a verdade de tudo que Jesus fez. Então, se você quer saber o que Jesus fez, está aqui. Então, nós estamos aqui para fazermos as mesmas obras que Jesus e autorizados por Ele, como diz em João, eu anotei aqui, se você quiser ler depois, João 14:12, ele diz: aquele que crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Alguém pode dizer: ah, mas a gente não sabe como lidar com a pandemia porque Jesus não viveu uma pandemia. Não tem na Bíblia pandemia, mas tem obras maiores. Se você acha que essa pandemia é mais difícil do que tudo que Jesus fez, e aí é um argumento muito complicado de se dizer, mas ainda que você me diga que Jesus não lidou com a pandemia e por isso você não sabe lidar, tá aí, ele te capacitou para fazer obras maiores. Se esse é um problema maior do que qualquer um que ele enfrentou, ele te capacitou para lidar com isso. Então, a solução desse problema está em Cristo e Cristo em nós. Então, nós precisamos ter uma resposta para as pessoas nesse momento de desespero. Nós não podemos ser os desesperados, nós não podemos estar com medo da morte. Eu não estou dizendo que você tem que ser imprudente e irresponsável. Ah, vou sair na rua, vou fazer o que eu quiser, vou desrespeitar todas as leis que estão sendo impostas para o bem da sociedade. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você não pode ter medo. Se é obrigatório usar máscara, usa máscara. Faz a sua parte. Porque você está não só se protegendo, mas está protegendo as outras pessoas. Isso é responsabilidade com o próximo. Mas você não pode ter medo. Você não pode aceitar que isso vai entrar na sua casa e destruir a sua família, como tem feito com tantas outras pessoas. Você não pode ter medo. Mas, assim como Jesus, você tem autoridade. Em Efésios, a gente já está em Efésios, então volta só um pouquinho aí. Ou melhor, exatamente, volta um pouquinho para o versículo 21. Está dizendo aqui: acima de todo principado, esse é o nome de Jesus. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Tudo isso está abaixo do pé de Jesus, pela autoridade que ele tem em seu nome. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja bem, Cristo agora é colocado como cabeça da igreja, e nós somos o corpo dele. A Bíblia está dizendo que todo poder, toda potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, neste século e no vindouro, foi colocado embaixo dos pés de Jesus. Não sei se você sabe, mas os pés não ficam na cabeça. Os pés ficam no corpo. Ninguém tem pé na cabeça. Ou seja, você como o corpo de Cristo, o próprio Cristo colocou abaixo dos seus pés. Tudo isso está abaixo dos seus pés, pelo poder que há no nome de Jesus. Então esse poder não pode te alcançar, ele está abaixo de você, dominado. Dominado, mas você precisa crer nessa palavra. Você precisa reconhecer que isso já é seu e que já faz parte de você. Esse vírus não pode e não vai te destruir, porque Cristo conquistou isso para você. É um direito seu, é um direito legal, como qualquer outro. E aí, abre em 1 João 3, não o Evangelho de João, a carta. 1 João, capítulo 3, nós já estamos encerrando. 3, no versículo 8. Aqui está escrito: quem pratica o pecado, quem vive uma vida de pecado, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, desde o comecinho lá. Não tem jeito. Para isto, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Veja bem, nós não vivemos mais uma vida de pecado, porque nós somos libertos do pecado. Amém? Então nós não somos do diabo, mas agora somos de Deus. E para isso, o Filho de Deus, o próprio Cristo, se
se manifestou aqui para desfazer. O domínio desse mundo, nós sabemos que o mundo jaz do maligno, é dele. Por enquanto, até que Cristo volte. Então nós não podemos impedir, por exemplo, que ele lance um vírus como esse no mundo. Mas nós podemos, assim como Cristo fez, é nosso dever como igreja, nos manifestar e desfazer o que ele fez. Aleluia, é para isso que nós estamos aqui. O diabo vai fazer, não na sua vida, porque você está em Cristo e o próprio Cristo te protege e o maligno não lhe toca, é o que a Bíblia diz. Mas ele pode atingir as outras pessoas ao nosso redor, que não tem a palavra, que não tem Cristo. Mas do jeito que ele fizer, você vai e desfaz. O bicho vai ficar tioso pro seu lado. Mas você não precisa ter medo, porque ele já foi derrotado. Tudo que ele fizer, vai e desfaz. Esse vírus, nós entendemos que a doença não é de Deus. Se não é de Deus, é do diabo. Ele lançou para ceifar. Ele é que está matando, ele é que está destruindo. Mas nós, os filhos de Deus, temos toda a autoridade reconquistada em Cristo, pelo nome dele. Ele colocou embaixo dos nossos pés, a saber, como corpo de Cristo, igreja, para que nós desfaçamos a obra do diabo. Se você vê uma pessoa com medo, desfaz, porque isso é um espírito maligno. É o diabo que está oprimindo essa pessoa a sentir tanto medo desse vírus. Desfaz. Vai com a palavra e fala, você não precisa ter medo. Existe um que está acima do medo. Existe um que já venceu esse problema pelo qual você está passando. E eu posso te apresentar, se você quiser, porque eu li hoje uma coisa que eu achei muito interessante, que Deus é uma pessoa que quer ser conhecida, não uma teoria a ser entendida. Ou seja, vá até essa pessoa e apresente a pessoa de Jesus, porque ele quer ser conhecido. E ele tem a solução para todos os problemas. Então, tudo que o diabo vier e fazer, você vai e desfaz, com a palavra, porque você foi capacitado por Deus para fazer isso. Aleluia. Nesses dias, Cristo está no céu, à destra de Deus, mas nós estamos na terra. Nós costumamos dizer, não, Jesus não está mais aqui. Está sim. O corpo dele está aqui. Então ele está aqui. Nós podemos dizer que enquanto a igreja estiver na terra, Jesus está. Aleluia. Então enquanto as pessoas precisarem de Jesus, elas terão um lugar onde procurar, que é a igreja. Mas não o nosso templo lá somente, mas eu e você, nós somos igreja. Aleluia. E nós fomos instituídos para desfazer as obras do diabo. Eu quero que isso fique gravado em você. Eu quero que você tenha isso muito forte dentro do seu coração. Você foi instituído para desfazer as obras do diabo. Amém? E nós, como igreja, devemos pregar com autoridade de Cristo o evangelho que nos foi dado e que mudou a nossa vida. Precisamos apresentar para as pessoas Cristo, aquele que tem a salvação, aquele que traz a salvação. Salvação vem do sozo, como nós já dizemos, significa cura sobre qualquer doença, perfeição, preservação, segurança. Tudo isso Cristo tem para nós e em nós, para nós compartilharmos com os outros. Tudo está sujeito abaixo dos pés da igreja. Nós temos toda a autoridade necessária para lidar com esse problema. Então, seja a resposta às pessoas. Essa é a palavra que o Senhor me entregou hoje para vocês. Espero que vocês tenham sido edificados. Amém? Em nome de Jesus.